Agora a gente muda de assunto, fala do Papa Francisco, né? O enterro de amanhã. Mais de 250 mil pessoas passaram pelo funeral do Papa na Basílica de São Pedro e no funeral de amanhã está prevista a participação de dezenas de chefes de Estado. Do Vaticano, as informações com Américo Martins. Delegações de mais de 150 países vieram ao Vaticano para o funeral do Papa Francisco na manhã de sábado. Entre eles estarão 50 chefes de Estado e pelo menos 10 monarcas. Isso mostra o poder, a influência que a Igreja Católica ainda tem na maior parte do mundo. O Papa, além de ser um líder religioso e espiritual, é também o chefe de Estado da Santa Sé, o menor país do mundo. Por isso, essas viagens desses representantes internacionais é um movimento também diplomático. O Vaticano confirmou, inclusive, qual vai ser a disposição dessas delegações e desses chefes de Estado durante a missa fúnebre do Papa. Logo na frente estarão os representantes da Itália e da Argentina, liderados pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e pelo presidente argentino Javier Milei. Isso se deve ao fato, obviamente, de o Papa Francisco ser argentino, o primeiro Papa latino-americano da história, e pelo fato do Vaticano ser cercado pelo território italiano. Além disso, o Papa também tem o título de Bispo de Roma. Logo na sequência estarão os monarcas e depois todos os representantes dos países distribuídos por ordem alfabética, seguindo a língua francesa, que é considerada a principal língua diplomática. Isso vai colocar muito perto, por exemplo, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. É possível que os dois se encontrem pela primeira vez justamente aqui no funeral de Francisco. O Brasil é o 21º país nessa lista e os Estados Unidos o 30º. Américo Martins, da Cidade do Vaticano, para a CNN Brasil. Bom, gente, está conosco agora o padre Helberson Ferreira, que é professor de Teologia da PUC de São Paulo. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, Lurival. Boa noite a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela CNN Brasil. Padre Helberson, esse volume de chefes de Estado todo é porque é o Papa Francisco ou é porque é um enterro de um Papa? Eu creio que uma coisa não exclui a outra, as duas, inclusive, se complementam. É fato é o enterro de um Papa, mas é o enterro do Papa Francisco, que de alguma maneira transbordou as fronteiras do ambiente estritamente eclesiástico e se miscuiu aí em relações e causas, diríamos, supra-religiosas, humanitárias, que de alguma maneira acabou atraindo esse público ainda maior de chefes diplomáticos, de representações diplomáticas. Então, uma coisa não exclui a outra. Francisco é Papa, mas Francisco tem um acento, uma tônica peculiar que lhe faz ou lhe fez cativar apreço, respeito, admiração de todas as tendências, de todos os âmbitos políticos para este chefe de Estado que conduzia o menor país do mundo, o Vaticano. O padre Helberson, eu queria uma análise sua, gostaria, sobre esse soft power, né, exercido pelos papas e pelo Vaticano. O Papa Francisco se dedicou muito a isso, a esses temas de Gaza, Iêmen, desigualdade, fome. Até que ponto, de fato, essa mensagem, na sua percepção, ela influencia, de fato, na ponta, nas grandes questões, nos grandes conflitos? Por exemplo, hoje o mundo vive duas grandes guerras ali, Gaza e Ucrânia. Qual que é a sua percepção desse soft power, da diplomacia, vamos dizer assim, papal? O Papa Francisco como ele não tem divisas, ele não tem quartéis, ele não tem brigadas, né? Napoleão dizia que o Vaticano não tinha divisas e por isso não precisava e não teria como combater. De fato, não é essa a lógica.
própria do Vaticano, não é essa lógica própria do cristianismo. A lógica própria do Vaticano é essa negociação, essa, diríamos, diplomacia. Francisco tinha muito claro, ele escrevia um texto chamado Evangelii Gaudium, e ele falava que o, o espaço é superior ao tempo, para dizer que no espaço que se tem, se propõe aquilo que somente no tempo as coisas poderiam ser conquistadas. E aí Francisco pautava assuntos. Vale a pena dizer que nós estávamos no finalzinho de 2016, e havia um impasse entre as autoridades políticas para um acordo climático global. E não se tinha certeza, findava o protocolo de Kyoto, não se tinha clareza que a COP celebrada em Paris iria conseguir esse acordo. E Francisco tentou ali, fez pressão, de alguma maneira, lançando um texto chamado Laudato Si, por uma nova perspectiva e uma nova consciência global em torno do aquecimento, daquilo que ele chama de casa comum. De modo que ele exercia isso fazendo no paradigma da linguagem, dizendo, pautando. E sendo um chefe de Estado e moralmente muito respeitado, Francisco, de alguma maneira, acabava influenciando pensamentos, questões, ele pautava. Ele sabia que o poder dele era o soft power, como você mesmo disse, então ele pautava assuntos que, de alguma maneira, eram de interesses nacionais, mas que não estavam sendo pautados no momento. Lorival, diante desse contexto global, internacional, de revisão da ordem mundial tal qual conhecemos desde a Segunda Guerra, você apostaria numa tendência de manutenção do próximo Papa ou da escolha do Colégio de Cardeais ter um perfil muito atento e muito presente nessas grandes questões globais? Um Papa mais para fora ou mais para dentro da Igreja, talvez? Esse é um movimento que foi elaborado intelectualmente, né, pelo Bento XVI, né, essa ideia de que a Igreja precisava sair, né, e foi executada essa missão pelo Francisco, né. Eu acho que isso é inexorável. Talvez o que possa variar seja o rumo dessa saída, né? Se você tiver a eleição de um Peter Erdo, nós vimos até o Viktor Orbán, primeiro-ministro, na imagem ali do funeral do Papa, né? Peter Erdo é o arcebispo de Budapeste, né? E ele é conservador, é ligado ao Viktor Orbán, então é nacionalista, é contra imigrantes, é a visão contrária do Papa Francisco, né? Então, aí poderia haver uma mudança de direção nesse sentido, mas não é o que se espera, né? Não é o que se imagina. Imagina-se que, claro que haverá diferenças de estilo, de ênfase, mas a Igreja indo nesse caminho, a interpretação de que o Evangelho aponta para o acolhimento, para a justiça, né, para os direitos humanos, para a união dos povos, né, para a irmandade, a fraternidade. É isso que até a gente aprende, né, na Igreja Católica. Então, e contra o nacionalismo exacerbado, contra a hostilidade aos imigrantes e assim por diante. Então, essa parece ser a tendência. Acho que seria uma surpresa se houvesse uma mudança. Padre Helberson, para finalizar, eu queria te ouvir exatamente sobre isso. Eu não vou te pedir essa indelicadeza de fazer nomes e traçar, até pela sua atividade, mas perfis, né? A sua aposta da sucessão do Papa Francisco, o senhor apontaria para qual perfil? Eu gostaria de, antes de mais, dizer que o conclave é ato segundo no processo de eleição do Papa. Ato primeiro no processo de eleição do Papa são as congregações gerais. As congregações gerais são como que reuniões que antecedem o concílio, o conclave. De modo que ali os bispos reunidos, os cardeais reunidos, traçarão um perfil da igreja no mundo. Por isso que todos os dicastérios, por isso que todas as organizações governamentais da igreja
são chamadas a apresentar relatórios, dados sobre a situação da igreja no mundo. Olhando para dentro da igreja, olhando para a realidade concreta que se apresenta, aí sim traça-se um perfil. Eu falo isso porque quando Francisco foi eleito, vocês devem lembrar-se, nós vivíamos a crise da, de alguns aspectos da igreja, por exemplo, crise no Banco Vaticano, crise de acobertamento de escândalo de pedofilia. Então, era demandado um papa que fizesse uma reforma na Cúria Romana. Quem traçou o perfil do papa foram as congregações. Então, as congregações gerais vão dizer que igreja nós estamos, que igreja nós queremos. E aí eles vão buscar uma pessoa que consiga implementar aquilo que ela deliberar. De modo que o perfil do Papa decorrerá do perfil que as congregações gerais estabelecerem. É evidentemente que nenhum Papa poderá ser eleito sem fazer frente à questão da fraternidade universal, que foi o que Francisco propôs, quando ele se preocupou com as imigrações, quando ele se preocupou com as guerras, quando ele se preocupou com gestos simbólicos como a guerra em Gaza, ele falava todos os dias com o padre que atua em Gaza, o pároco de Gaza. Enfim, então traçou-se um perfil. Então o próximo Papa vai ter que enfrentar essas questões.